Olá, ouvintes da Rádio Madalena, sou a Maria Rita Kel, estou começando hoje mais um Conversa Solta aqui. Oi, Mauro, tudo bom? E minha convidada é a Clara Ante. Eu estou muito contente de ter essa convidada, que é uma pessoa tão do PT há tanto tempo, é tão próxima ao presidente Lula, está no Brasil há muito tempo, aliás, nasceu no Brasil, os pais é que vieram da Polônia, não é? Clara, você me diga por onde você quer começar, porque eu sempre deixo o próprio convidado fazer a sua própria primeira pergunta para a sua primeira resposta. Como eu tenho várias informações que você me mandou, me diga por onde você começaria. Bom, eu começo saudando você, né, Maria Rita, o Mauro, e saudando as pessoas vão ouvir assistir essa entrevista, esse papo, né, que eu tô. A gente tentou marcar por aqui, por ali, teve dificuldade, mas finalmente conseguimos, e eu estou muito contente com isso. Também a minha trajetória, a trajetória da minha família, tem uma peculiaridade, ela consegue confundir todos os entrevistadores e entrevistadoras. Então, Ah, retomando, meu pai e minha mãe eram poloneses, de duas cidades diferentes da Polônia, se conheceram no Cazaquistão, na União Soviética, bem no finalzinho da guerra, se casaram. Já terminada a guerra, nasceu minha irmã mais velha, numa cidade alemã, da Alemanha Oriental, e eles percorreram quilômetros e quilômetros até poder sair para a Bolívia, onde eu nasci, em 1948. você é Então, boliviano. é um mapa mundi, né? Pronto para confundir todo mundo. E, acima de tudo, o primeiro capítulo do meu livro chama Brasileira de Coração, e todo mundo me pergunta por que brasileira de coração? Aí eu digo que, porque eu não nasci aqui, eu nasci na Bolívia, agradeço à Bolívia pelos 10 anos que eu pude viver lá, que o país me acolheu, mas eu agora, nos últimos 64 anos, quer dizer, os 10 Uhum. primeiros, mais 64, eu estou com 74, eu fico muito feliz de ser brasileira, de ter optado pela nacionalidade brasileira, né? E de poder viver nesse país e lutar pelas coisas que nós vamos conversar, que eu luto. Bem-vinda, Clara. Deixa eu te dizer, Obrigada. antes de começar a falar desse país, porque eu tenho uma curiosidade, eu fui a Cuba em 2005, quando o Brasil foi o país homenageado na Feira do Livro de Cuba. E tive algumas impressões muito boas da sociabilidade. Quer dizer, independente de julgar a questão se a ditadura cubana, como é que é, etc., mas como o socialismo parece que criou uma espécie de subjetividade um pouco diferente da nossa, e um pouco melhor que a nossa. Eu queria saber só, você foi a Cuba em 83, não é, a convite do governo cubano, você e a Natividade foram as duas únicas mulheres escolhidas, é isso, né? Eu queria perguntar uma ou duas impressões importantes, depois nós vamos para o tema mais da nossa conversa mesmo, mas acho que também os ouvintes terão curiosidade de saber. Então, na verdade, eu e todas as delegações que estavam lá éramos delegações de sindicalistas, e o convite era para participar das comemorações do 1º de maio, que é o Dia dos Trabalhadores. E ali eu fiquei 6 dias, menos de uma semana, não deu assim para conhecer muito, mas tem algumas coisas interessantes que eu comento no meu livro, que assim, no dia 1º de maio, naquela época, não sei como é hoje, 83 são quase 40 anos, né? No ano que vem já vão ter passado 40 anos. No 1º de maio, só faz discurso o presidente da Central Sindical. E o Fidel Castro, naquela época, né, ele ficava no palanque, mas ele não falava, só falava o presidente da Central Sindical dos Trabalhadores, né, Central Sindical Cubana dos Trabalhadores, a CSTC, alguma coisa assim.
Então, essa já foi uma surpresa interessante, né? Porque no Fidel era conhecido pelos seus discursos longuíssimos, né? E dificilmente era difícil acompanhar os discursos dele tão longos, né? E, no caso, ele não falava. Eu achei interessante ele estar lá e não falar, né? Achei uma característica interessante. Aham, Depois a gente teve, como que era o evento, a semana toda, os lugares que a gente foi conhecer, era nós, dirigentes sindicais, as delegações, então a coisa mais importante para mim foi poder ter contato com delegações de quase todo mundo, né, de dirigentes sindicais, e conversar a respeito. E o convívio, assim, vamos dizer, com cubanos foi muito pequeno, mas tinha um senhor que era o nosso guia. Eu, a Natividade, éramos as únicas brasileiras, quer dizer, aham. estávamos representando a Comissão Nacional pró-CUT, na época ainda não tinha a CUT, e, e as outras delegações, eu lembro, tinha outras mulheres, mas muito poucas, né? E aí a gente teve assim o privilégio de que o guia que nos guiou, o guia que nos guiou, ele era uma pessoa muito boa, muito bacana, e um dia ele desviou da rota e levou a gente para ver o lugar que ele morava, né? E ele era um lugar muito simples, e ele estava muito orgulhoso de ter essa casa, porque ele dizia que antes da Revolução Cubana, na época do Fulgêncio Batista, do ditador, eles não tinham onde morar, então eles não tinham um lugar para morar. Então, foi assim, eu não tive muito convívio, não. Agora, os cubanos, eu acho o seguinte, eles gostam de dançar, eu também gosto de dançar, então é Também. muito legal estar junto. Uhum. Você sabe que eu tive uma vez em Cuba, não vamos falar disso, só porque a conversa é solta. Então, em 2005, quando o Brasil foi o país homenageado na Feira do Livro, que estava, Uhum. evidentemente, muito mais pobre do que estava quando você conheceu, acho que por causa do embargo longo já, né? Mas eu tive Aham, algumas impressões tão interessantes do que é um povo emancipado. Eu vou te contar só uma história, né? Eu entrei num lugar para comprar uma calça, porque eu tinha ido achando que lá era verão, aqui era verão, e lá é hemisfério norte, né? Então, e tinha um ar-condicionado gelado na loja. E eu pedi para o cara se ele podia baixar o ar-condicionado, né? No Brasil, a pessoa diria que sim, abaixava um pouco, depois voltava, ficava te enganando. Se a pessoa quisesse o ar-condicionado ligado, ela ficaria te enganando, porque ela era uma empregada da loja e tinha que agradar o freguês, né? Esse dia, o cara disse assim: "No puedo, senhora, porque tenho um calor". Ele era, ele era ali a pessoa, a autoridade, digamos assim, né? Ele foi muito gentil, ele não fez cara feia, mas e o Emir Sader tem uma história maravilhosa quando ele estava lá, que ele, eu estou falando mais que você, mas depois eu vou fazer perguntas para você, que esse assunto de Cuba me toca muito. E quando ele foi exilado para lá, ele estava fazendo a tese dele e tinha uma obra no terreno seguinte, pegado à casinha dele, e eles ficavam tocando rádio o dia inteiro e cantando e muito alto. E ele um dia chegou na janela com toda a delicadeza: "Companheiros, por favor, se podem barrar a rádio, porque estou trabalhando". E os caras olharam para ele e disseram: "Nós outros também". Né? Resposta, mas também não teve agressividade, não teve nada. Uai, qual é a novidade? Somos todos iguais, nós também estamos trabalhando. Né? Mas, enfim, é interessante que você e a Natividade foram as únicas escolhidas e você pegou o começo, né? Não, foi 83, né? Eu fui em 2000, 83, já tinha 25 anos, quase 24 anos de mas Revolução. devia estar menos estragada pelo embargo do que 2005, né? O embargo tinha começado fazia pouco tempo, né? Uhum. Clara, vamos lá para o nosso assunto atual. Primeiro, eu queria que você contasse a importância da gestão Lula nos sindicatos metalúrgicos, começando por dizer como você o conheceu pessoalmente. Tá. Ah, eu conheci o Lula, eu diria assim, duas vezes. Por quê? A Uhum, primeira, porque eu participava, eu era diretora do Sindicato dos Arquitetos,
e eu participava de algumas reuniões intersindicais, nas quais eu estava e ele estava. Isso não quer dizer que a gente se conhecia, né? Por isso que eu falo Uhum. duas vezes. Uma Uhum. vez, digamos, por estar no mesmo lugar, né? Por estar na mesma conversa, pelos objetivos os mesmos, né? Naquela reunião. E a outra vez que eu considero que foi o momento mais instigante assim de aproximação foi em 1981, né, quando eles estavam lá, nós estávamos todos já preparando a primeira Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, a CONCLAT, que Uhum. aconteceu em agosto de 81, então fazem 41 anos já. Uhum. E, ele estava preparando, junto com os companheiros da diretoria, a campanha para eleições do sindicato, né? E o que é, qual é a importância dessa eleição? É que o Lula ele já era presidente pela segunda vez e, por Uhum. iniciativa dele, naquele sindicato, foi aprovado numa assembleia que nenhum presidente poderia ficar mais de 2 mandatos. Sei. Então, ele tinha que sair, né? Porque ele mesmo propôs uma regra que a categoria aprovou, então Claro. ele tinha que sair e foi montada a chapa do Jaime Meneghelli, que era um metalúrgico na época da Ford, se não me engano. E o que foi interessante é que a gente tinha combinado de conversar sobre a Conclate, mas eu cheguei mais cedo e eles estavam em reunião e o Lula mandou me chamar. Aí eu entrei e assisti à reunião, coisa que eu Uhum. considero um privilégio espetacular, porque a gente não entra numa reunião de diretoria de uma instituição, né? Uhum. Assim, né? Então, e esse dia eu vi nele uma figura que eu não conhecia direito, né? Quer dizer, eu vi ele no meio daqueles companheiros todos, né? E ele assim, tentando construir a vitória do Jair Meneghelli de uma forma assim acachapante, vamos dizer, porque ele dizia Sei. assim: nós vamos ganhar de todo jeito, que era óbvio que era uma Uhum. diretoria com bom trabalho, bem reconhecida, mas ele, como tinha uma chapa de oposição, ele dizia que eles tinham que ganhar com muita força, muita força. Uhum. Uhum. O que é interessante, porque tem a ver com o fato de que ele estava saindo, e foi aquela liderança daqueles anos das grandes assembleias de mais de 100 mil trabalhadores, tudo. Então, Uhum. quem fosse Uhum. entrar precisava de vamos dizer, de um patrimônio inicial muito grande, né, para Para poder todo substituir. mundo ficar olhando e falar assim, o Lula fazia assim, o Lula fazia assado, e tal. Para evitar esse tipo de comparação, ele achava que tinha que ter uma vitória muito forte. E a Uhum. discussão foi essa. Eu me senti assim muito privilegiada de poder participar dessa discussão. Depois acabou a Uhum. reunião, tal, e a gente conversou sobre a Conclate e tal. Mas eu acho que naquele dia eu vi um Lula que não era o. Você sabe que o Lula tinha 7 irmãos e ele era um antes do caçula. Sim. Ele foi caçula por algum tempo, depois nasceu, acho que Uhum. uma irmã. Uhum. Então, eu vi ali não um caçula, eu vi um primogênito, um cara que, Uhum. Uhum. acolhe os demais, que agrega, que busca a união entre eles e busca que eles ganhem a parada, né? Que ganhem essa parada. Foi muito legal. Eu posso dizer que eu conheci o Lula naquele dia desse ponto de vista, entende? De um ponto de vista em que se revelou para mim a figura dele, para além daquela que todo mundo já conhecia, o cara que dirigiu aquelas assembleias gigantes, o negociador brilhante, né, que tratava com os empresários de igual para igual, que não se curvava, Uhum. tal, tudo isso era público, mas esse aspecto eu não conhecia e eu acho que eu posso
colocar como sendo o dia. Eu acho que ele é um ser humano de uma grande estatura, não é, claro? Uma grande estatura humana mesmo. Eu o entrevistei, imagina, quando eu era aquela jornalista de calcanhar sujo, como diz o Nelson Rodrigues, no É, Sindicato dos Metalúrgicos, em 1976. A hum, gente não sabia que ele viria a ser o Lula que ele se tornou, né? Mas eu claro. não acho mais essa entrevista porque foi pro jornal Movimento, talvez seja nos arquivos do jornal Movimento. Eu nunca procurei online. Eu tenho meus jornaizinhos aqui guardados, Pode ser que tenha na Fundação Perseu Abramo. mas é porque foi para o jornal Movimento. Bom, a fundação arquiva essas coisas todas. Ela recebeu vários acervos. Ah, então Pode tá. ter recebido também do movimento, não sei. Beleza, mas enfim, isso é só para contar que eu tive essa primeira contato e fiquei também muito impressionada, não é? E é, me conta um pouco assim, qual foi a virada que ele representou nos sindicatos metalúrgicos? Qual foi a importância dele? Até então era o Meneghetti, né? Não, o Meneghelli. Meneghelli foi o sucessor Ah, dele. tá, então conta como é que foi, o que ele representou no sindicato, ele como dirigente do sindicato. Maria Rita, já que você falou que eu tenho total liberdade para Uhum. perguntar, falar, Sim, sim. vamos contar para todo mundo que eu Ah, escrevi um livro e sim, que aí desculpe. depois eu me 4 décadas refiro com ao Lula. livro. Está aqui. Aqui, o programa não é TV, mas pelo menos o Mauro vai ver. 4 décadas com Lula, editora autêntica, né? É autêntica, um livraço. Eu me baseei nele para fazer essas perguntas. Desculpe, viu? Eu não Não, sou imagina, é muito porque improvisadora, o muito pessoal improvisada. não pode adivinhar, né? Aham, Então, mas é assim, eu conto, ele chama 4 décadas com Lula, o poder de andar junto. E que aham, nessas é quatro verdade. décadas que eu descrevo, são 4 décadas que eu participei paralelamente a ele, às vezes mais perto, às vezes mais distante, às vezes dentro, às vezes como assessora. Eu tive vários papéis aí, mas sempre próxima, né? E no Aham, governo, nos 8 anos de governo, eu fui assessora especial, quer dizer, diretamente ligada a ela, a ele todos os dias, né? Então tem assim, uma trajetória, vamos dizer, muito próxima dele. Na pergunta que você está fazendo do sindicatos metalúrgicos, é assim, o sindicalismo como um todo, o sindicalismo brasileiro, viveu na segunda metade dos anos 70 e primeira metade dos anos 80, diria assim, a época de ouro, né? Por quê? Porque, apesar da ditadura. apesar da ditadura e contra ela, né? Apesar e contra. Aham, Então, mas tem alguns fatores, né, que marcam esse período e que definem a importância ou a relevância desse movimento e depois o papel que os metalúrgicos liderados por Lula têm nesse movimento. Por quê? O governo da ditadura ele fazia o reajuste dos salários através de decretos, né? aham, Então, aham. tinha um decreto, eu até sabia os números até há pouco tempo, 2045, 2046, sei lá, e os decretos eram publicados entre o Natal e Ano Novo, quando não dava nem para mobilizar, e eles definiam que os reajustes tinham que ser baseados na inflação, né? Uhum, uhum, Acontece que a partir do ano acho que de 73, né, é, o decreto continua estabelecendo essa forma, mas a inflação começa a ser mascarada. Então, tudo bem, vai como pela inflação, mas a inflação não é a verdadeira. aham, Isso foi nos anos 74, 75, foi sufocando a camada de trabalhadores, não só os metalúrgicos, todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros estávamos assim, sufocados por uma política salarial que cada dia piorava. Simultaneamente, se forma um movimento contra a carestia, porque, lógico, se o dinheiro não dá
e os preços aumentam. A inflação, quer dizer, ninguém melhor do que os trabalhadores sabia que a inflação não era a inflação verdadeira, porque Uhum. não estava dando para acompanhar o custo de vida. Então, você vai ter vários movimentos, né, de várias categorias em vários lugares do Brasil. Nós temos, por exemplo, o Rio Grande do Sul, nós vamos ter bancários, metalúrgicos, servidores públicos, Minas Gerais, né, e vários líderes vão emergindo, aparecendo, petroleiros, né, vão aparecendo nessa mobilização, questionando a política salarial, a política de reajustes salariais da ditadura e Uhum. revelando pelos cálculos do Diese que alguma coisa está errada. Em 77 acontece aquelas coisas que acontecem de repente, mas que diante de fatores que já estavam dados, acaba virando uma surpresa, né? Que vem uma autoridade do Banco Mundial para o Brasil, dá uma entrevista e fala que os números do Diese são mais confiáveis do que os números do governo. Isso em Ah, plena ditadura, nossa. 77. É. Aham. Aí deu um forrobodó aí e tal, e o Diese se sentiu respaldado, né, para poder realmente ir revelando todos os estudos com mais força, e o movimento sindical começou a se mobilizar mais com uma indignação muito grande. Porque eu lembro, eu mesma assim, eu escrevi um panfleto que era assim: devolvam o roubo de 73, né, coisas Aham. desse tipo. Era Aham. uma indignação muito grande, e, como eu estava dizendo, um movimento que ele se estendia, né, para o dia a dia das pessoas, tanto é que teve o movimento contra a caristia, mas não só, olha só, o Comitê Brasileiro pela Anistia surge na mesma época, 75. O Hum. Movimento Negro Unificado surge em 78. Aham. o, o movimento Somos, pelos direitos dos homossexuais, também na mesma época. A reconstrução da UNE, das organizações estudantis, é na mesma época. A UNI dos indígenas também vai se construindo nesse final de 70, começo de 80. Aham. Tanto é que eles vão se preparando e tem uma presença muito forte na Constituinte de 88, 87 para A anistia 88. foi em 79, não foi? A anistia. Oi? Você está falando desse fim de década de 70. A anistia foi em 79, né? Mas eu estou falando do movimento, o Não, eu sei, CBA, que mas foi estou dizendo que criado é um em momento 70. de a ditadura está já craquelando ali, né? Tá, então, tudo isso é uma fragilização, evidentemente, uma sinalização de que a ditadura não pode continuar igual. Tanto é Sim. que tem a nova lei eleitoral, que muda, só tinha dois partidos, abre a possibilidade e se cria o PT. Né? O PT é fundado formalmente em 80, mas ele começa a ser construído em 79, com a mudança da lei, 78, 79. Então, Aham. pensa o que era esse país naquela época, de uma efervescência em todas as áreas, mulheres, jovens, tudo se mexendo, né? Você já estava E dentro dessa. Quando eu não fizer assim, entendi. quando eu levantar a mão, você já estava dentro dessa, estava do lado do Lula, já estava nessa fundação do Em, PT. se- em 77, no movimento sindical, e em 80 com o PT. Então, Aham. é um momento em que o país, né, está efervescendo, todo mundo, homens, mulheres, jovens, velhos, todo mundo se mexendo, e a Uhum. ditadura é obrigada a ceder uma coisa aqui, outra coisa ali. Então, nós vamos entrar na década de 80 com a fundação da CUT, em 83, com a campanha das diretas, em 83, certo? E Aham. olha aqui, né, em 82, as primeiras eleições depois da lei eleitoral da ditadura, né? Então, você tem uma década que culmina com 89, com a eleição do Collor,
mas com a primeira eleição direta para presidente depois do golpe militar de 64. Bom, nesse meio tempo, que tem muita gente se movendo, muitas organizações, quem é que lidera tudo isso? É o movimento operário. É o que tem mais força, é o que entra com uma, inclusive numericamente, né, com uma força muito grande. Tem as greves da construção civil, olha, tem greve de bancário, greve de tudo quanto é canto, e todas legítimas por um sufoco que o Brasil estava vivendo, os trabalhadores e trabalhadoras estavam vivendo, né? Uhum. Então, eu penso que o lugar do Lula e o lugar dos metalúrgicos se forma nesse movimento por eles terem uma força maior, não sozinhos, porque, por exemplo, o Jacob Ittar é uma grande liderança daquela época, né? E tem as greves dos petroleiros, que são poucos quantitativamente, mas tem uma força muito grande, porque uma greve dos petroleiros tem uma força 10, 15, 20 vezes maior do que qualquer outra categoria, né? Uhum. Mas tem bancários, Olívio Dutra nasce não, Sim. mas se revela como uma grande O liderança. governador do Rio Grande do Sul, um grande governador, né? Isso, governador recentemente, né? Na época Não, eu sei, 70, mas tô dizendo, 70 e como ele era uma pouco, grande ele, figura. é, Como ele era. ele, ele inclusive foi cassado, né? Teve intervenção no sindicato dele, teve intervenção aqui nos bancários, uma série de intervenções, mas que também, olha que legal, por que metalúrgicos é interessante? Porque na intervenção no Sindicato dos Metalúrgicos, em 80, o pessoal criou o fundo de greve, quer dizer, criou em 77, 78, Aham, criou o fundo de greve e cria toda uma estrutura para poder suportar a intervenção no sindicato. É, aham. Maria Rita, eu fico pensando o que tinha, o que era aquilo em termos de mobilização, é muito forte. E acho que hoje tem uma mobilização também de outra natureza, que depois no final a Aham. gente pode falar também. Tá, então não esquece, eu vou te perguntar essas coisas. Agora, eu vou dar uns pulos no tempo, porque para a gente poder chegar mais perto de hoje. Mas eu Tá quero que você bom. fale um pouco das caravanas da cidadania. Aí nós estamos nos 90, né? Nos anos É, 90. pulei 10 É, anos. oi? Pulei 10 anos. Não, porque fizemos 70, fizemos 80, agora nós estamos Então, nos pulei 90. mais 10 anos, Tá fiz tudo 90. na sequência. Está na Então, sequência. as caravanas, elas foram para o Lula, que ele tem uma entrevista que ele deu no final das primeiras caravanas, nos anos 93, 94, até 95, por aí. Eu tenho no meu livro tem uma tabela delas, né, onde foi e tal. São as primeiras caravanas. Ele declara com todas as letras que foi um momento muito especial para ele conhecer o Brasil e os brasileiros, né? Porque olha que interessante, na categoria dos metalúrgicos, que eram dezenas, centenas de milhares, né? Eram muitos imigrantes, Aham. muitos eram de outros lugares do Brasil. Então, o Lula sai daquela rota das portas de fábrica, vai por uma rota para conhecer o lugar de onde vieram os companheiros dele das fábricas, entende? É a miséria do Nordeste, Ele também a- era um desses, né? Ele era um migrante, né? Sim, mas ele saiu com 8 anos, 7 ou 8 Aham, anos, né? aham, Agora, já quando ele é presidente do sindicato, você tem uma camada de trabalhadores que eles já adultos vieram, né? Saindo uhum, da seca. É uma imigração, uma emigração, mas de um outro tipo da primeira leva, que é onde a mãe dele sai, vem para São Paulo. Mas ele é migrante, eu também sou. Eu também, eu vim, uhum. eu vim com 10 anos. Então, Também. o que eu acho assim, que esse contato, eu acho, e é o que ele diz também, é o que ele sempre, quando fala das caravanas, ele realça esse aspecto, o aspecto de que ele teve a oportunidade de conhecer o Brasil
inteiro, porque foi impressionante, foi caravana para tudo quanto é lado. E alguns lugares foi 2 vezes, pedaços do Nordeste tiveram 2 caravanas, teve a caravana do Rio São Francisco, teve a caravana do Norte, teve a caravana do Rio Amazonas, então foram lugares e pessoas que ele pôde conhecer de absolutamente todos os tipos, e formas formas de produção e produtos que são produzidos em cada um desses lugares, né? E em alguns lugares nós visitamos, as caravanas visitaram momentos de transição de um modo de organização do trabalho para outro, que foi o caso, por Olha, exemplo, dos frangos da Sadia e outra, mais uma empresa, que começa a fazer uma terceirização com os criadores, aí compra, tem todo um circuito diferente do que era antes, os pequenos agricultores que iam de um direto, vendendo a né? sua produção. Bom, Uhum. então, nas caravanas, deu para ver, de um lado, o sucateamento de um equipamento que o Brasil tinha e que foi sucateado, como, por exemplo, a Companhia de Navegação do Rio Amazonas, que já teve ENASA, teve barcos maravilhosos, tal, já não tinha mais quase nada, né? E outras áreas de produção que estavam decadentes, né? E a pobreza, 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 a desigualdade brutal, né? Bom, então a caravana tem essa característica, porque se eu for contar cada uma das caravanas, a gente fica até amanhã aqui, né? Não vai dar, Porque não vai dar. E ainda tem mais umas oi? perguntas eu tenho mais umas perguntas mais recentes, então, Não, não, então, por isso, mas eu queria enfatizar essa questão de conhecer o Brasil e os brasileiros e brasileiras, que aham, é mais do que geografia, entende? É uma coisa claro, que claro. tátil, né? Eu falo que é uma coisa tátil. Então, das caravanas, já que eu tenho que parar, eu paro aqui. Tá. Não, é só para caber mais algumas perguntas. Vamos Já lá, está não mais sei ou menos quanto no tempo caminho. tem, eu não sei quanto É, tempo nós temos. uns 20 minutos ainda. Me diz Então uma coisa, eu vamos. quero saber um pouco, então, agora, pulei uma série de coisas, é, pulamos para o século XXI. O primeiro governo Lula, 2003, né? Ele é eleito em 2003 e começa em 2004. 2002, ele é eleito em 2002 e 2002 e começa em assume em 2004. 2003, né? Fala um pouquinho, ele tinha um programa espetacular, né? Conta um pouco qual foi sua experiência direta, o que deu para realizar daquele programa, o seu Eu papel aí acho também. que, em alguns aspectos, deu para realizar muito mais do que o programa se propôs, né? Hum, Por exemplo, a erradicação da fome, né? Ela não foi só assim, erradicar a fome, sair do mapa da fome, foi um complexo que foi criado referente à alimentação, desde a agricultura até desde a plantar e chegar na mesa da gente, todo um uhum, processo de financiamento, todo um processo de compras governamentais, um circuito com os pequenos produtores para ir para merenda, não fala mais merenda escolar, como é que é alimentação escolar. Então, a ativação de armazéns, de de estoques, fato. né, de Uhum, poder ter estoques reguladores. uhum, Então, toda a questão da fome, ela foi encarada como uma questão do país e foi criado um circuito impressionante que envolve todos os trabalhadores e trabalhadoras do campo, todos os fornecedores, o comércio todo, e alimentação de qualidade, né? Então, eu acho que isso foi além do que uma coisa que seria já sozinha espetacular, que é acabar com a fome. O Brasil uhum, saiu do mapa da fome,
né? Um Sim, mapa sim. que a ONU Já faz, voltou, né? Já voltou, agora voltou, infelizmente. infelizmente. Então, é um exemplo que eu acho que, né, educação também acho que foi mais do que foi pensado, né? O Lula sempre se orgulha, né, de ter feito todas as Universidade intervenções Federal. na educação. Relacionamento internacional foi Não fala, muito. peraí, você está na educação ainda, fala das cotas. Foi uma coisa tão importante, a lei das cotas. A lei das cotas tem várias leis, né, que Não envolvem, mas sabia. a mais importante é cotas de estudantes pobres e negros, né, negros e Uhum. negras. Aí eu não lembro os numerais, né? Mas foi um salto incrível, porque os professoras falam que mudou a cara das salas de aula, né? Nas Sim, sim. universidades e em toda a parte que se aplicou as cotas, né? E a Aham. cota é uma porta aberta para atingir para deixar a diversidade de um país se expressar em todas as áreas. Isso que é uma cota, porque não Sim. adianta você ter né, uma educação linda, maravilhosa em escolas privadas, onde todo mundo tem condição, tem dinheiro tal, e os pobres, e junto com isso, uma parte importante dos pobres é de negros e negras, né? Eles ficam isolados, fala. Não, eu tive contato com duas professoras universitárias de quando começaram as cotas, né? E Aham. as duas, uma delas era uma das filhas do Antônio Cândido, a outra eu não me lembro bem quem era. E uma delas disse o seguinte, que havia um certo temor de que entrando pessoas que vêm de outra camada social e que tiveram uma escolarização pior, que o regime de cotas ia baixar o nível das aulas, né? Porque os professores iam ter que facilitar muito. E ela disse o seguinte, que esses alunos chegavam com uma sede, com uma fome, que eles frequentemente eram os mais empenhados, né? Enquanto Exatamente. o aluno que sempre teve boa escola, que nem entediado, dava um jeito de passar assim só, nem todos, claro, mas era mais comum que tivesse alunos que não entraram pelo regime de cotas, que tinham notas medíocres, do que os alunos do regime de cotas. Isso eu Então, achei porque muito eles, interessante. eh, eles enfrentaram, elas e eles enfrentaram uma resistência grande e tiveram Uhum. que lutar mesmo para para mostrar que eles podem, né? Agora, Sim. aí também, Maria Rita, os estímulos são importantes. Por exemplo, no Itamaraty, que Uhum. praticamente não tinha negros e negras, foi feito uma espécie de cursinho para preparação, porque se a pessoa vem de um lugar que não teve oportunidade de ter a mesma preparação de outra, e os dois vão Uhum. fazer o exame, então precisa dar uma equalizada na condição que a pessoa vai fazer o exame. E o Itamaraty Uhum. também começou a criar um sistema de preparação para as pessoas poderem entrar passar no exame do Itamaraty. Então, não foi só nas escolas, nas Entendi. universidades, foi em muitos lugares. E eu acho que a gente vê o que foram as cotas e o que foram, porque o Lula começa em março de 2003, 21 de março de 2003, ele cria o Ministério da promoção da igualdade racial. E Uhum. termina o mandato em 2010 sancionando o Estatuto da Igualdade Racial, que é um salto com relação ao que era 2003, que não tinha nada Uhum. de, né? Então, acho que foram 8 anos assim de vitórias em cima de vitórias e que a gente anda na rua e sente isso, Pois né? é. Quer dizer, hoje é, fala, que você faz E a assim, PEC e a PEC das domésticas? Eu queria que falasse disso também. Foi no do governo dele? quê? A PEC das domésticas, Ah, a PEC que das foi no domésticas. governo Lula. Nunca ninguém tinha pensado que doméstica tinha que ter turno de trabalho regular, né? Principalmente as que moravam na casa do patrão, podiam ser acordadas a qualquer hora para servir um chá, como queria Danusa Leão. Então,
Aí, no caso, é um mérito que eu presenciei e que eu faço questão de relembrar da Nicéia Aham, Freire, porque a Nicéia aham, Freire foi a segunda e, na verdade, a primeira-ministra ficou um tempo curto e ela foi a segunda que ficou até o final do governo, né? aham. Oi? Nada, falei só assim. Aham, Então, e a Nilceia foi quem colocou, eu assisti essa conversa dela com Lula, que precisava fazer precisava adequar as necessidades das trabalhadoras domésticas com a legislação, né? E aí foi daí dessa primeira conversa deles dois é que foi sendo desenvolvido e saiu, então foi feita essa lei, né? A lei das domésticas. E aham. é curioso porque a reação em algumas áreas foi terrível, né? Por que será que essa reação existiu, né, Maria Rita? Porque o país tem tradições horríveis, Escravagismo. né? Eu quero te contar uma delas que eu só não pude responder porque eu tinha perdido minha coluna no Estadão. Eu fui ficando cada vez mais de esquerda, uma hora cancelaram minha coluna. Mas a É, Danusa Leão, que tinha uma coluna, não lembro se na Folha ou no Estadão, ela disse o seguinte: tá bom, eu acho justo, precisa mesmo regular o horário de trabalho das domésticas, mas eu sugiro que tenha um tempo de adaptação. Porque, por exemplo, eu tenho um casal de amigos velhinhos que gostam de tomar um chá à noite antes de dormir. E eles têm direito também ao seu chá. A doméstica tem direito de acabar o horário de trabalho dela, mas eles também têm direito ao seu chá. Como é que vai ficar? E eu tinha escrito uma coisa que no fim não foi publicada, que era o seguinte: tá bom, Danusa, eu concordo com você. Eu acho que antes de as domésticas poderem ter uma jornada de trabalho justa de 8 horas, esses seus patrões, esses seus amigos precisariam ter uma pequena aula, um pequeno curso para se adaptar. Primeiro, onde é a cozinha? Primeira aula. Segunda aula, qual daqueles móveis esquisitos é o fogão? Terceira aula, como acende o fogo para ferver uma água? E quarta aula, o que você faz com o saquinho de chá depois que a água ferveu? Depois dessas aulas, eu acho que os seus amigos serão preparados para poder fazer o próprio chá. Claro que isso não foi, nem pensei em publicar isso, que eu tinha acabado de ser e bem mal defenestrado. criada, né? Assim, pá! É. Não, mas é isso, que é isso. Claro, claro. Como as pessoas são sem noção? Eu acho que as pessoas que sempre foram muito ricas não têm noção, né, de que é possível fazer um chá, que não é né, uma coisa que só uma empregada doméstica pode fazer. E ter que acordá-la no meio da noite para fazer um chá é normal, ela está aqui para isso, né? É muito, muito estranho. Bom, eu estou na dúvida se eu te faço uma última pergunta sobre a prisão do Lula. Como a gente está meio no fim, mas eu gostaria então de fazer uma pergunta que você fale da prisão e comente logo esse momento da liberdade dele e a festa que foi. Que assim fica sendo a última pergunta essa. Tem que resumir, né? Não tem jeito, mas. O que você quer que eu fale da prisão? O que que você. Se você o visitou, o que que você. Ah, ok. Não, não, eu fui na vigília, que foi uma movimentação de solidariedade extraordinária, nunca vista no planeta Imagina. Terra. Fui 3 vezes, mas eu Bom não dia, estive presidente com ele. Lula, boa noite, presidente Lula, né? Oi? Bom dia, presidente Lula, boa noite, presidente Lula, todos os dias, né? E boa tarde, E presidente boa... Lula. São 31 vezes por Fico dia. emocionada só de falar, fico emocionada. Então, e eu fui lá, fui na vigília, e fui uma das vezes eu fui com umas 20 pessoas, todos nós judeus, que nós fomos acompanhar o rabino, quando os religiosos podiam visitar o Lula lá dentro, mas só ele, só o rabino, nós todos fomos só de acompanhantes, né, para até a porta do prédio, não a porta da cela, né, que aí não Uhum. podia. Mas eu tive um dia que eu encontrei com ele, que nós nos abraçamos muito fortemente, que foi o dia do velório do neto dele, que faleceu e estava no cemitério, tinha milhares de pessoas,
né, que foram se solidarizar com ele e com o filho dele e a esposa, que é o Sandro e a Marlene. E então foi um abraço assim que valeu por 500 conversas, porque ele não podia falar com a gente assim, ele não falava com ninguém, provavelmente ele estava coagido, né, para não falar. Ele só falou na cremação, a qual eu não fui assistir, porque eu achei que devia ficar só a família mesmo, né? Uhum. Bom, então isso foi a prisão, né? O momento que eu encontrei com ele na prisão. E agora, enfim, dia 8 de novembro, Lula saiu, depois de 560 dias preso. Dia 9 de novembro, ele foi para o sindicato, né, a casa dele, e novamente milhares de pessoas foram lá para abraçá-lo, né? E eu termino o livro com fotos desse dia, né, de 19 de novembro. Uhum. E agora eu acho que nós temos o privilégio de contar com essa figura, esse cidadão que está liderando o arco de alianças para derrotar o atual presidente, cujo nome eu faço questão de não pronunciar, né? Uhum. Uhum. O coisa. O O coisa. coisa. Então, acho que ele chegou com essa vontade, com essa disposição de agregar forças, né? De articular todo mundo que realmente aposta na democracia, que tem vontade de fazer esse país voltar, como diz o Lula, voltar a ser feliz, voltar a ter dignidade, tudo isso. Então, acho que é essa situação. Eu tinha dito que ia terminar com essa, mas eu quero fazer mais uma e daí eu termino mesmo. Mais Maria duas. Rita! Não, só mais uma, só para saber sua Não, opinião sobre a entrevista. por mim pode ser mais 10. Obrigada. Não, eu quero manter o padrão, mas estourei um pouquinho. Depois o Mauro edita. Só para saber o que você achou da entrevista dele ontem na Globo. Eu achei que nos primeiros minutos ele estava com dificuldade, estava assim. É difícil, né? Porque você entra para contar o que você quer fazer como presidente, já as perguntas foram uma avalanche de corrupção, 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 né? Uhum. Então, achei que ele estava bem para responder, mas ele ainda estava num momento assim de ajeitar na cadeira, sabe? Nos Uhum. primeiros momentos, né? Depois Sim. acho que ele ficou à vontade e até reverteu, né? O clima de algumas perguntas, assim, questionando. Hoje eu fui numa atividade, né? E o pessoal comentava muito que ele falava, perguntou para a entrevistadora: você já foi num acampamento, No assentamento do MST. num assentamento do MST, né? Né? Claro que não foi. E Porque as aí, pessoas perguntam sobre o MST como se ele tivesse ligação com o PCC, né? É impressionante, não sabem nada do MST. e também o Bonner perguntou, ele perguntou para o Bonner: já foi no jogo de futebol? Ou qualquer coisa É assim. nós e eles, né? Então, ele já, essas alturas, ele já estava muito à vontade, né? E eu acho que, no geral, eu acho que ele foi bem. Só os primeiros minutos que eu achei um pouco duro, difícil ele desenroscar, né? Já está um Mas pouco tempo. é, A Globo provavelmente não foi estava. muito gentil com ele nesse tempo todo. Não entendi. A Globo não foi muito gentil e muito Não, justa com não ele. foi, não foi, não foi, mas, enfim, Mas o ossos do Lula tem muita ofício. grandeza, né? O importante é o Brasil, e daí ele se abre, aí ele fala, e aí ele faz gol de todos É nós. isso. Ele tem Uhum, essa noção, né? Ele quer um claro. Brasil do bem. Nós também, né, Clara? Nós estamos. Oh, Nós também. Clara, muitíssimo obrigada. Eu deixei passar o tempo que não é tão importante assim. Em geral, tem uma. Depois o Mauro dá uma editadinha, mas foi muito legal conversar com você. Desculpe se eu te interrompi algumas vezes. não, Um pouco. imagina. Tá, já acabou, né? Já, já. Muito Já, obrigada. então, Se quiser falar obrigada, mais alguma Mauro, coisa, também. se Obrigada, quiser falar Maria mais Rita. alguma coisa, você fala. Não entendi.
Não, você perguntou se já acabou, mas se você tiver mais alguma coisa a dizer. Não, 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 porque o Mauro entrou, então achei que já está no fora do ar, né? Não, Então, quer sempre dizer, fora fala. do ar, já não está mais na entrevista. Não, só isso, achei legal. Hoje eu fiquei super cansada, porque eu fui para São Bernardo, uma assembleia da Associação dos Metalúrgicos Aposentados do ABC, né? Olha só. Aham. E é muito interessante, porque eu já passei por lá, acho, uns 10, 15 anos atrás, eu já tinha passado lá chama AMA, AMA, né? Associação dos Metalúrgicos Aposentados. Mas foi tão engraçado, mas tão engraçado, começou assim, meio tudo formal, tal, não sei o quê, e terminou, quer saber como? Posso contar? Pode? Tinha um cidadão ali que o apelido dele é Gigio, Topo Gigio, né? Por causa daquele bonequinho e tal, que ele era ou ainda é, não sei, dono de um bar, né? Que era pertinho do sindicato, uma figura, ele estava lá também. E daí ele apontou para umas mesinhas que tinha lá e falou que aquela mesinha é a mesinha que o Lula ficava em pé na Vila Euclides para fazer os Ah, discursos. para fazer discurso, que lindo. Aí eu falei assim, eu quero tirar foto em cima dessa mesinha. Aí eu subi lá e o pessoal foi chegando, saiu uma foto com todo mundo e eu em cima da mesinha que o Lula fez o discurso na Vila Euclides. Foi bem divertido. Maravilhoso. Então, olha, você É, tem e-mail, por favor, eu não vou deixar meu e-mail público aqui. Você tem meu e-mail, por favor, manda essa foto para mim. tá legal quando mandarem para mim, porque eles ainda vão me mandar todas as fotos. Legal, mando sim. Tá Tá bom. bom, gente? Eu te conheço há 40 anos. Muito prazer em falar com você. Mauro, muito obrigada. E até a próxima. Clara, obrigadíssima, viu? Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.